Justiça de São Paulo dá ganho de causa a Mauro César em processo que Abel Ferreira pedia R$50 mil de indenização do jornalista. Juninho, pernambucano, ídolo do Vasco e também do Lyon, pode vir a ser o diretor da Eagle Holding e influenciar até mesmo no Botafogo. Que coisa, hein? Botafogo, inclusive, que deve perder Marçal até o final da temporada. Ele provavelmente não joga mais em 2023. E o Flamengo, hein, que teria um jogo amistoso contra o Inter Miami do Messi e provavelmente não vai mais rolar. Parece que o Messi pipocou. E os times que querem banir gramados sintéticos aqui no Brasil. Esse é o ANJN, o Antenados na Jogada Notícias, que começa agora para você. Opa, e aí antenado, beleza? Eu sou o David Sharp e você está no canal dos Antenados na Jogada e aqui torcemos sem parar. Seja muito bem-vindo ao nosso ANJN, nosso Antenados na Jogada Notícias, que depende muito de você, feito para você e depende de você. Então, se você gosta do nosso trabalho, gosta aqui do nosso projeto, verifique a sua inscrição. É muito importante você estar inscrito aqui no canal Antenados da Jogada, assim como também deixar o seu like. É de graça, mas pra gente aqui vale muito. E se você puder nos ajudar, nem que seja com R$5, qualquer valor, você pode fazer um Pix e patrocinar aqui o canal Antenados da Jogada, ser um crowdfunder, né, como chama? antenadosnajogada2018@gmail.com é o Pix, e se você quiser ser membro, você pode ser membro e ter vantagens também aqui no nosso canal, participando dos nossos programas, beleza? Muito obrigado, antenado! Olha só, vamos às notícias aqui, hein? As notícias, os destaques e começando com esse detalhe aí, né, do Abel Ferreira processando o Mauro César e perdendo. Mauro César, que adora processar os outros, nesse caso foi processado, mas ganhou, né? Não teve ganho de causa o Abel Ferreira e você vai entender tudo agora. Tudo se baseou por causa do Gabriel Veron, jogador que era da base do Palmeiras, que o Abel Ferreira deu uma cutucada na coletiva, e aí ele não falou do Gabriel Veron, falou dos jogadores brasileiros de uma forma geral, e o Mauro César não gostou. Então, dá uma olhada no que falou o Abel Ferreira. Eu já vos disse várias vezes que o jogador brasileiro, tecnicamente, de longe os melhores que eu já joguei, mas mentalmente tem muito que evoluir, muito, a nível de educação, a nível de formação enquanto homens, também já o disse aqui, porque eles não têm essa formação, eles às vezes não têm noção do que estão a fazer, noção nenhuma. Preciso escolher muito bem os amigos que nos rodeiam, né? Muito bem os amigos que nos rodeiam, porque às vezes nós não estamos rodeados dos melhores amigos. Querem só uma coisa de nós e nós temos que saber escolher muito bem. Portanto, o Verão vem dentro dessa linha. Como te disse, eu não sou treinador de pendurar nenhum jogador, nem de xingar nenhum jogador, nem de insultar nenhum jogador. Nunca foi assim que fizeram comigo, não foi essa a educação que os meus pais me deram. Portanto, eu gosto de perdoar desde que, e perdoo, desde que sinta do outro lado vontade de querer fazer, porque eu não posso ajudar quem não quer ser ajudado. Agora você vai ver o que falou Mauro César Pereira no programa da Jovem Pan, cornetando Abel Ferreira, que foi motivo do processo do técnico do Palmeiras para cima do jornalista. O brasileiro, tecnicamente, é de longe... Não tem problema lá que tá bebendo, tal, né? Enfim, é de longe o melhor. Mas mentalmente tem muito que evoluir. A nível de não, né? Mas parece que ele falou, a nível de educação, nível de formação como homens. Às vezes não tem noção do que estão fazendo, noção nenhuma. Cara, esse papo não dá, esse é papo de colonizador, parece o Jorge Jesus, tem a mesma conversa. Então o europeu não bebe, não faz bobagem, é todo mundo, né? Não tem. Na Europa não tem jogador de futebol europeu, africano, americano, australiano, neozelandês, sei lá, ou aqui na América do Sul que vai pra balada, que bebe, que faz uma bobaginha. Eu não gosto quando os portugueses vêm pra cá com esse papo furado, não, entendeu? O André Rocha foi o primeiro cara do UOL que sacou essa expressão que eu acho que define bem, que é a visão do colonizador. Fala no tom professoral como se estivesse ensinando pra nós brasileiros como a gente deve se comportar. Não é assim. Tem gente que vai se comportar. O Verón fez uma bobagem, não sei, a vida pessoal dele não tem nada a ver com isso. Talvez a exposição não seja legal, né? Permitir que faça o vídeo, é meio chato, é um jogador de futebol, o torcedor não curte muito, mas enfim, é uma outra questão. Agora, isso acontece no mundo inteiro, gente.
Na Inglaterra, por exemplo, uma vez eu fiz uma matéria sobre o time dos jogadores beberrões da Inglaterra. Gascoigne. Eu fiz uma seleção, assim, eu fiz uma pesquisa. Dá para escalar 2 times completos, inclusive alguns jogadores com transplante de fígado, né? De tanto que beberam. Sério, não é ironia. Então, assim, jogador beberrão, bagunceiro, farrista, tem no mundo inteiro. Isso não é um problema do brasileiro. Nenhum jogador português, então, pisa na bola, são compenetrados, todos profissionais. Se ele falasse, olha, o jogador jovem às vezes tem uma conduta assim, precisa amadurecer, eu até acho que seria razoável. Mas quando essa parte aqui, se de fato ele falou isso, né? O jogador brasileiro tecnicamente é de longe, mas mentalmente tem muito que evoluir, como se, honestamente, eu acho isso aí bem feliz, essa declaração. E aí, você achou que merecia um processo, não merecia? O que você achou tanto do que falou Abel Ferreira, quanto também do que respondeu, comentou Mauro César Pereira? Comenta aí, porque eu vou ler agora a notícia para você, né? Na ação na qual pedia uma indenização por danos morais de 50 mil reais, cara, Abel disse que Mauro César é um notório torcedor do Flamengo e que, em razão da paixão futebolística, muitas vezes emite comentários parciais, desprovidos de caráter informativo. O treinador disse que as afirmações do jornalista eram injuriosas e tinham conotações xenofóbicas. Na defesa apresentada à Justiça, o advogado João Quiminazo, que representa Mauro César, disse que o processo era uma tentativa de silenciá-lo e que não é a primeira vez que Abel Ferreira tem problemas com jornalistas, que estão apenas fazendo o seu trabalho. Abre aspas aí. Por diversas vezes foi deselegante e agressivo com jornalistas. Palavra aí da defesa do Mauro César. O advogado afirmou ainda que, ao dizer que Abel tem tom colonizador e professoral, o jornalista apenas emitiu sua opinião de forma sóbria. Ao que parece, abre aspas aí de novo, Abel acredita que somente ele pode emitir sua opinião, não conferindo tal direito ao jornalista, declarou o advogado no processo, ressaltando que Mauro César já fez diversos comentários críticos em relação a membros do Flamengo. Ao rejeitar o pedido de indenização, a juíza Renata Carvalho disse que uma das finalidades da liberdade de expressão é a crítica. Isso aí tá complicado, cada vez mais complicado no Brasil, liberdade de expressão, hein? De acordo com a magistrada, o jornalista não cometeu nenhum ato ilícito. Abel, que vai recorrer, terá, segundo a decisão, de pagar 10 mil reais em honorários, as chamadas sucumbências, né, do tribunal, aos advogados de Mauro e também da Jovem Pan. O que você acha, hein? Justo, não foi justo? Para mim, vou falar aqui para vocês, não era digno de processo. E o Mauro César também falou uma coisa que não tinha nada a ver. Eu acho que o Abel falou uma coisa que ele podia ter falado ali, não tem nada de colonizador. E o Mauro César também falou uma coisa que, por mais que eu não concorde, também não era digno de processo. Para mim, os dois estão errados e beleza, ok, aí a juíza quer pagar dano moral pra isso aí. É brincadeira, né, meus amigos? Agora vamos falar de Juninho Pernambucano, cara. Juninho Pernambucano que pode ser diretor do Botafogo. É isso mesmo, meus amigos. Olha só, o ídolo do Vasco e do Lyon pode se tornar diretor técnico da Eagle Football, que é o grupo de clubes do John Textor, né? De acordo com o blog do Gilmar Ferreira, no jornal Extra, há aproximação entre o ex-jogador e o empresário acionista da SAF do Botafogo. Apesar do clube francês acreditar que o Juninho voltaria à gestão do Lyon, ele seria um executivo técnico da plataforma multiclubes de Textor. Assim, teria influência sobre os clubes, inclusive o próprio Botafogo, hein? Ainda segundo Gilmar Ferreira, Juninho Pernambucano teve papel importantíssimo para convencer John Textor a contratar Cláudio Caçapa como interino após a saída de Luiz Castro. Lembrando que o Caçapa era técnico interino auxiliar do Lyon e veio ser interino no Botafogo por apenas 4 jogos e não voltou, né, depois que saiu o Bruno Lage. E continuando aqui em Botafogo, o que você acha? Uma coisa doida isso, né? O Juninho Pernambucano, ídolo, não é ídolo maior, mas um grande ídolo do Vasco, poder ser um diretor, nem que seja indiretamente do Botafogo. Esquisito isso, mas quem sabe, né? E agora Marçal, né? O Marçal que pode e deve ficar de fora da temporada toda, que são 3 jogos, né? Do que resta da temporada. Marçal, cara, que trata de uma lesão na fáscia plantar, sempre complicado esse tipo de lesão no pé direito, e dificilmente estará à disposição para os jogos finais do Brasileirão. Ele sentiu problema na partida contra o Fortaleza e foi desfalque diante do Santos, né, no jogo passado.
Na partida de domingo, o técnico Thiago Nunes não tinha nenhum lateral esquerdo à disposição, já que Hugo estava suspenso. Já para o duelo contra o Coritiba, nesse meio de semana fora de casa, no Couto Pereira, Hugo está de volta e deve assumir a titularidade na posição. Não é isso? E o Segovinha, para terminar essa história de Botafogo aqui, cara, o Segovinha apagou todas as fotos do Instagram dele e tirou até a foto do perfil, cara. Que loucura, tá aí a imagem para você. Que coisa doida, hein? Segovinha apagou tudo, tá lá com os seguidores dele, 294 mil seguidores, mas apagou foto de perfil e não tem nenhuma publicação no feed. Que doideira, hein? Gente, o Flamengo não deve mais enfrentar na pré-temporada de 2024 o Inter Miami. O Inter Miami é o time do Messi. O time do Messi, né, que inclusive foi eleito de novo, apesar de eu achar absurdo, mas jogando no Inter Miami ele foi eleito o melhor jogador do mundo pela 8ª vez. A informação foi trazida pelo Paparazzo rubro-negro e acontece que a equipe de Lionel Messi optou por viajar para a Arábia Saudita. O mais querido então deve enfrentar o Orlando City no dia 27 de janeiro. A expectativa é que o Flamengo desembarque nos Estados Unidos no dia 18 e fique 12 dias em Orlando. Esse será o único amistoso do Flamengo nos Estados Unidos em janeiro de 24. Porém, caso conquiste o Campeonato Brasileiro, o Flamengo enfrentará o São Paulo na Flórida pela Supercopa do Brasil. Que loucura, hein? E por falar em Flamengo, Flamengo e Fluminense são os responsáveis por encabeçar uma lista desses clubes que querem uma força-tarefa para proibir gramados sintéticos no Brasil. É isso mesmo. Um dossiê está sendo elaborado para destacar pontos negativos desse tipo de gramado, meus amigos. A ideia desses clubes seria proibir a grama sintética no futebol brasileiro a partir de 2025 ou de 26, já que não há tempo hábil para 2024. Será que é justo, não é justo proibir a grama sintética? Enfim, lembrando que a Holanda proibiu também recentemente, né? Na Inglaterra, na Premier League, já é proibido. Alguns países da Europa já proíbem o uso da grama sintética. Eu acho sempre uma questão muito polêmica, né? Porque você vai permitir gramados horrorosos, buracados, altos, sei lá o quê, e vai proibir gramados sintéticos que podem ser bons. Enfim, tem que ter uma regulamentação decente em relação a isso aí, né? Não adianta proibir gramado sintético de qualidade e deixar gramados naturais horrorosos. Não é isso? E olha só, tem mais notícias aqui pra gente encerrar. Antes da gente encerrar, ó. Cara, a International Board quer mudar aqui algumas regras no futebol e, além de promover a expulsão temporária, que será de 10 minutos para jogadores que reclamem excessivamente com árbitros, faltas táticas também serão alvos de testes. O único jogador autorizado a falar de forma mais ativa com árbitros serão os capitães das equipes. Dessa maneira, a FIFA espera acabar com roda de jogadores em volta dos árbitros. A informação do O Jogo. E para fechar aqui, o Fluminense espera arrecadar em torno de 200 milhões de reais para fazer, né, a reforma, isso de uma empresa estrangeira, para fazer a reforma das Laranjeiras e aí sim poder mandar jogos, né, do Campeonato Carioca, jogos de menor apelo nas Laranjeiras. A gente já tinha falado sobre isso com o Mário Bittencourt e também, além de jogos, a expectativa de shows lá nas Laranjeiras, no estádio histórico das Laranjeiras, né? O primeiro estádio do Brasil, provavelmente, eu acho que é, se não um dos primeiros, o estádio onde nasceu a seleção brasileira, meus amigos. Enfim, seria uma ideia interessante até para aliviar o Maracanã, né? 200 milhões de reais, se o Mário conseguir arrecadar isso aí, realmente é uma ótima grana e aí o Fluminense vai poder jogar jogos de menor potencial lá. É isso, antenado. Gostou do nosso ANJ Notícias de hoje? ANJN, né? ANJ Notícias. Se você curtiu, deixa o seu like, não esquece de se inscrever aqui no canal se não for inscrito e também apoiar com Pix ou até mesmo virando membro aqui, que vai nos ajudar bastante, tá bom? Muito obrigado mesmo do fundo do nosso coração. Antenados da jogada, torcemos sem parar. Valeu!